As nossas palavras, por mais belas, por mais teológicas que possam ser, jamais atingirão o ápice desta palavra chamada Deus. Queridos, quando vamos falar sobre Deus, nós vamos pensar logo em coisas grandes, em coisas magníficas. Eu e você que moramos aqui no Icaraí, temos o privilégio de, quando andamos na Avenida Central, ver a praia todos os dias. E é lógico que com os nossos olhos procuramos os limites do final da praia, e nós não vamos encontrar, porque é algo grande. Quando falamos de Deus, falamos sobre algo magnífico. Nós falamos sobre grandeza, nós falamos sobre poder, e nós estamos tentando falar sobre uma soberania de um Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz, e não há limites para o seu querer, queridos. Mas existe algo maior do que o mar quando olhamos. Quando pensamos em Deus, raciocine comigo. Nós olhamos para o céu. E olhando para o céu, nós podemos ver também uma imensidão. Nós não vemos um ponto final. E todas as vezes que nós pregamos sobre Deus, e queremos falar do seu poder e grandeza, o que nós pegamos talvez mais próximo, para tentar distinguir o que seja Deus, nós falamos sobre o universo. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que o universo é muito grande. O universo, mesmo sendo grande, ele está em um estado limitado. Ele não está em uma posição de ilimitação, porque só quem é ilimitado é Deus. Queridos, e quando nós vamos falar da grandeza, nós vamos raciocinar aquilo que a ciência estuda, aquilo que a ciência ela tenta provar acerca do universo. Segundo a ciência, se pegasse aí uma régua e você tentasse medir toda a extensão do universo, de ponta a ponta, você chegaria a uma medida chamada 42 bilhões de anos-luz. E se você tentasse medir os 4 pontos do universo, como se o universo fosse um globo, você iria medir, segundo a ciência, são dados analógicos, não são dados que comprovam realmente. O universo teria uma dimensão de 93 bilhões ou mais de anos-luz. Aí você me pergunta, pastor, o que é um ano-luz? Nós vamos tentar explicar, segundo também a ciência, que a velocidade da luz, ela vem sendo estudada desde a década de 70. É aquilo que uma estrela libera de luz até o ponto que ela vai chegar na outra extremidade. Assim os homens estudaram a luz do sol. Escute, nós vamos já entrar no tema principal da mensagem. E o tempo que a luz do nosso sol, ele libera para chegar até nós, são quase 9 minutos. A distância que o sol bate na lua e reflete na terra é cerca de 2 segundos. E a ciência, pegando esses cálculos, ela entendeu que a velocidade da luz, elas são 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade muito rápida.
Se nós calculássemos a velocidade da luz e tentássemos entender se um dia os humanos construíssem uma máquina com a capacidade de viajar na velocidade da luz, nós chegaríamos à Lua em apenas 1,5 segundo. Era uma distância muito grande, mas muito rápida de se atingir. Se o homem tivesse uma máquina que pudesse andar na velocidade da luz, ele poderia dar uma volta ao mundo inteiro 7,5 vezes em apenas 1 segundo. Isto é a velocidade da luz. Segundo esses cálculos, nós vamos entender, preste atenção, que um ano-luz, se 1 segundo-luz considerado é 300 mil quilômetros para se percorrer, um ano-luz, eles são 9 trilhões 640 bilhões de quilômetros. Quantos? 9 bilhões 640 bilhões de quilômetros. Aí, segundo a ciência, para você ir de uma extremidade à outra do universo, são 43 bilhões de anos-luz. Aí, se você tentar calcular um ano-luz para atingir o fim do universo, nós não vamos ter números na matemática para dizer este tamanho. Agora você imagine, isto é o tamanho do universo. Agora nós vamos entender, porque nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de alguém que é maior do que o universo. Se o universo é grande demais, se o universo humanamente talvez necessitaria de bilhões de anos para o homem poder atingir estas medidas, agora você imagine um Deus que é maior do que o universo. O próprio Deus o criou, o próprio Deus o estabeleceu nos ares, o próprio Deus o criou planeta por planeta, estrela por estrela. Queridos, é deste Deus que nós queremos pregar esta noite, o Deus desta igreja. Aplauda o nome do Senhor. Eu poderia tentar dizer o tamanho de Deus. Puxa vida, mas eu não sei o tamanho do universo. Como explicar o tamanho de Deus? Se alguém não tem começo, alguém não tem fim, Ele é um ser eterno. Deus não precisa de um tempo. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele não precisou nascer. Ele não precisa morrer, porque Ele é tudo. Deus é tudo que existe. Se você acha que o universo é grande, agora você imagine Deus. Se você acha que diante do nosso sistema solar, que é tão grande, da nossa galáxia, que é muito grande, acreditam que só a nossa galáxia, ela tem 100 bilhões de estrelas. Diante da nossa galáxia, a Terra é como pó. Os seres humanos são como nada. Agora você imagine eu e você diante do Deus que criou o universo, do Deus que criou todo esse sistema, do Deus que organizou tudo isso para que não haja um descontrole. Todos os firmamentos celestiais estão, aleluia, glórias ao Senhor, no seu firme andamento. Nada passa, nada se atrasa, porque há um Deus que governa, há um Deus que controla todas essas coisas. Ele é o Deus que nós pregamos esta noite. Ele é um Deus tão grande. Escute, Ele diz aqui: eu sou
o Senhor. Está dizendo que não existe outro. E quando eu começo a falar em Deus, eu me lembro. Se Ele é tudo isso que a Bíblia diz, então Ele é um ser onipotente. Me explique. Ele é um ser que tem todo o poder. Você pega os maiores homens da terra, os grandes reis, os grandes impérios deste mundo, diante de Deus, não são como nada. Deus é um ser onipotente. Isso quer dizer que todo o poder está concentrado nele. Ele pode fazer tudo. Não há limite para o seu poder. Não há limite para a sua grandeza. Não há limite para os seus pensamentos. Comece agora a imaginar o tamanho de Deus. Se Ele é um Deus onipotente, Ele também é um Deus onipresente. Explique. Ele é um Deus que está em todos os lugares. Se na terra agora, às 7h13 da noite, estiver acontecendo 3 milhões de cultos, Deus está em todos esses 13 milhões. Se assim o culto for para Ele, se assim aquele povo que estiver lá esteja adorando a Ele, Ele está em todos os lugares. Ele está com aquele irmão que está no hospital, enfermo. Ele está com aquele doente que não veio para o culto, mas está em casa, orando. Deus está em todos os lugares. Deus está na natureza. Deus está no vento. Deus está nos mares. Deus está em nós esta noite. E por isso a sua glória é o que brilha. Oh, exalte o Senhor essa noite bem forte. Outra coisa que eu apresento, que eu aprendo com Deus, se Ele tem todo o poder, se Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares, Ele é o Deus que vê todos os pensamentos. Isto é, Ele é um Deus onisciente. Eu não sei o que vocês estão pensando aqui, mas Deus está lendo cada mente. O mundo está atingindo aí 7 bilhões e 400 milhões de pessoas. Cada pensamento de um velho, de um adulto, de uma mulher, de uma criança, Deus está compreendendo tudo. Tudo que os seres humanos pensam, Deus está vendo. Ninguém pode compreender o que está dentro do coração de alguém, mas Deus vê todas as coisas. Deus não perde nada. Deus não perde o minuto que você errou ou que você acertou. Deus contempla o teu andar. Deus contempla o teu caminhar, o teu dormir, o teu levantar. Deus está vendo tudo. Deus está compreendendo o desejo de você esta noite. Deus sabe porque você adentrou esta igreja. Se você veio para adorar, se você veio apenas fazer uma supervisão aqui, se você veio ouvir os louvores, Deus sabe do teu coração. Se você veio para adorar de coração, de alma e de espírito a Ele, Ele sabe de tudo, porque Ele é o Senhor que vê todas as coisas. Deus está vendo tudo. Ele é um ser onisciente. Escute, Deus é soberano. Agora nós sabemos, ou já sabíamos. Ele é soberano em quê, pastor? Nos seus planos. Ele é soberano nos seus projetos. O que Ele disse, acontece.
Se os 7 bilhões e meio quase disserem, não, não vai acontecer. Se Deus disse que vai, vai. Ninguém pode impedir os desígnios da vontade de Deus. Deus é soberano. Deus é Senhor. Ele não está limitado a homens. Deus não está limitado a nada. Ele faz o que Ele quer. Procede do jeito que Ele quer. Se Ele quer dar vida, Ele dá vida. Se Ele quer matar, Ele mata, Ele destrói. Porque Ele pode todas as coisas. Deus está acima de qualquer pensamento. Deus está acima de qualquer estudo. Deus está acima de qualquer ideologia. De qualquer profundo, seja quem for, o estudioso que tentar escrever sobre ele. Deus, ele não se limita, queridos, a um teólogo que tenta estabelecer regras, dizendo que ele é assim, assado ou não. Deus não se limita a teólogos. Escute, Deus, ele não se limita a calvinistas. Deus não se limita a arminianos. Deus não se limita a cristãos reformados ou pentecostais. Deus não se limita ao pensamento de ninguém. Deus não se limita a uma placa de uma igreja, ao nome de um ministério, ao nome de um pastor. Deus não se limita a nada. Ele é quem manda. Sabe por quê? Ele é Senhor sobre todos, em todos. Ele é Senhor para salvar, para transformar, para mudar. Aleluia! E para levar o homem para glórias. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Escute, eu já vou entrar na pregação. É interessante que a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Quem escreveu? Profetas, juízes, apóstolos, mulheres de Deus e homens que marcaram a história. Em 1.600 anos ela foi escrita. Interessante que de Moisés ao último apóstolo chamado João, eles viveram em lugares diferentes. Eram pessoas diferentes. Todos eles estavam escrevendo sobre Deus. Todos eles estavam anunciando sobre Deus. E quando eu penso nisso, eu vejo algo extraordinário. É que nenhum deles talvez sabia, mas que Deus há muito tempo, o tempo para nós, para Deus não existia tempo e nem existe. Para Deus um dia é como 1000 anos como o dia, tanto faz. Ele é um ser antemporal, ele não está ligado ao tempo. Queridos, interessante que antes que Moisés escrevesse os 5 primeiros livros da Bíblia, que os profetas escrevessem, Deus já sabia com quantas letras a Bíblia seria escrita. Deus já sabia quantos pontinhos ela teria. Deus já sabia quantas vírgulas a Bíblia teria. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia quem Ele escolheria. Deus já sabia quem Ele iria inspirar para escrevê-la. Deus já sabia da história, a história que nós estamos vivendo hoje, antes que o mundo, antes que o universo existisse. Deus já havia escrito na eternidade, queridos, e quando eu vejo isso e faço essas contas, eu me alegro, porque eu também faço parte deste plano. Você faz parte
parte deste projeto. O fato de você estar aqui esta noite, na casa de Deus, aleluia, ouvindo a sua palavra, Deus já havia visto você, Deus já havia te escolhido, Deus já tinha um plano para a tua vida, um plano de resgate, um plano de libertação, um plano de salvação. Por isso, seja grato a Deus esta noite. Louvado seja o Senhor. Deus é soberano demais. E aqui eu quero entrar, queridos e amados irmãos. Quando no verso 11 ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Diz para o teu irmão: a salvação vem de Deus. Não vem da igreja, não vem do pregador, não vem do ministério, nem tampouco dos judeus. É plano de Deus. É plano do Senhor. Por que nós estamos falando de Deus essa noite? Por que nós estamos falando desta grandeza de Deus? É porque nós somos plano do Senhor. Nós somos projeto de Deus. E eu vejo aqui, queridos, no verso de número 12, aonde eu quero me deter um pouquinho. Escute. A Bíblia está dizendo, não são palavras do profeta Isaías, mas todos nós estávamos em um estado de perdição, não era? Todos nós estávamos numa posição caótica, destituídos da glória de Deus, perdidos. E Deus, como um ser soberano, Deus, como aquele que projetou, Ele tem a patente da salvação. Por quê? Porque nós vemos aqui no verso de número 12, quando Ele diz que eu anunciei. Deus está dizendo que foi Ele quem usou homens e mulheres na história para proclamar o seu nome. Ele está dizendo: fui eu, o Senhor, quem usei pessoas para falar sobre libertação. Foi eu quem usei Noé para pregar sobre o dilúvio. Foi eu quem anunciei. Noé era apenas uma voz. Foi eu quem usei Moisés no deserto. Moisés era apenas uma voz. Deus estava dizendo: era eu em todos os momentos. Deus estava dizendo: o pastor João Márcio é só uma voz. Os obreiros são apenas uma voz. Pastor Jessé é apenas uma voz. Deus estava dizendo: sou eu quem anuncio. Deus está dizendo: a palavra é minha, a unção é minha, o poder é meu, a glória é minha. Sou eu quem uso, sou eu quem estabeleço. Pare de querer pensar que você é alguma coisa. Deus está dizendo: sou eu quem anunciei. Você é apenas um vaso que foi usado por Deus. Talvez quando você creu em Cristo, através de um louvor, através de uma palavra, quem estava ali? Era eu? Eram os obreiros? Não, era Deus. Era a boca de Deus. Era a sua palavra que não volta vazia. Deus está dizendo: sou eu quem anuncio. Foi eu quem levantei apóstolos. Sou eu o dono da igreja. Coisa boa, né, pastor? Ainda bem que a igreja não é que é dona de nós. Não é o ministério que é nosso dono. Não é nenhuma entidade humana. Mas Deus está dizendo: sou eu quem anunciei para você.
Deus está dizendo: sou eu quem te chamei, rapaz. Foi eu quem te chamei. Ele está dizendo: eu anunciei. Ele está dizendo: sou eu quem te resgatei. É o que ele diz no capítulo 43. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E quando Deus anuncia e que Deus chama, se cumpre verazmente o que o profeta Isaías diz: ainda, aleluia, que eu ande pelas águas, as águas não irão me submergir. Ainda que eu ande pelo fogo, o fogo não irá me atingir, porque Deus é o dono da minha vida. Aplaude mais forte a Jesus. Aleluia. Agora ele diz: fui eu quem salvei. Deus está dizendo aqui: a salvação não é um mérito do homem. É uma maravilhosa graça que Deus nos doou através teríamos nos gloriar. Compreenda. Deus está dizendo aqui: eu o salvei. Foi eu quem enviei o meu Filho Jesus Cristo. Foi eu para morrer na cruz por homens e mulheres pecadoras, para pagar o preço de sangue por pessoas imerecedoras. Deus está dizendo: sou eu quem te salvei. Foi eu quem escrevi o teu nome nos céus. Sou eu quem apaguei as tuas contas e dívidas eternas. Eu te salvei. Querido, seja grato a Deus esta noite. A salvação é um dom de Deus. E a Bíblia diz: não vem de vós. É um dom que pertence unicamente a Deus. Você pode me dizer: pastor, mas eu criei. Amém. Mas foi Deus quem te salvou. Eu abri o meu coração quando Ele bateu na minha porta, mas foi Ele quem te salvou. Sabe por quê? Você estava caminhando perdidamente, entregue aos prazeres do mundo e da carne. Aí Jesus anuncia a verdade, através de profetas, de apóstolos. Depois de anunciar, Ele te salva. Você está entendendo? Ele te redime. Ele muda a tua história. Salvação é isso, é a mudança do caráter. É a transformação da velha criatura, do velho homem, para um novo ser. Era alguém que não se importava com Deus, mas que agora o seu desejo é de estar na casa de Deus, de estar adorando ao nome do Senhor. É alguém que criticava os crentes, mas agora dobra os joelhos e se rende ao único Deus. Antes ignorava os crentes, mas agora chora na igreja. Antes não acreditava em nada, diziam que os crentes eram loucos por causa do barulho, mas Deus agora o batizou com o seu Espírito Santo, encheu ele da sua glória, encheu ele de dor, de virtude do céu. Deus está falando de vocês essa noite. Quem pode adorar o Senhor por isso? Quem pode? Quem pode? Quem pode adorar o Senhor por isso? Eu os salvei. Escute. Deus ainda vai falar algo. Eu os fiz ouvir. Como, pastor? Eu criei em Deus porque eu quis.
Que história é essa? Eu anunciei, eu os salvei, e eu os fiz ouvir. Quando eu digo que a salvação é um mérito de Deus, é que todos os meios só se ligam para Deus. Sabe o que é que vai restar para o homem? Nada. Sabe o que é que vai restar para o ser humano? Imerecedor, indigno. Quem foi que fez abrir os teus ouvidos para você ouvir Deus? Quem foi que tocou o teu coração, a tua alma, para você desejar Deus? E agora, pastor? É pegadinha? Quem tirou a surdez espiritual dos teus ouvidos? Quem tirou a cegueira espiritual dos teus olhos para você não ver a verdade? É um mérito exclusivo de Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não existe salvação. Que coisa extraordinária. Pastor, mas eu disse sim. Ok, mas foi Deus. Pastor, eu vim à frente, mas foi Deus. Obrigado porque Ele nos salvou. Porque na verdade a gente não queria estar aqui. A gente queria estar nesse domingo aí na beira da praia, rodeado de amigos, bebendo aquela cerveja gelada. A gente queria estar com as 10 mulheres. Mas Ele nos chamou, Ele nos anunciou, Ele tirou a doença dos nossos ouvidos e nos anunciou a sua salvação. Oh, glória seja dada a Jesus. Olha do teu lado aí, vê se alguém já ouviu. Você entendeu? Você compreendeu por que é que você está aqui esta noite? É porque o Deus que é maior do que o universo, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que tem todo o poder, escolheu você. Justamente você. Deus tem uma visão diferente dos homens. Os homens olham para os outros e dizem: a vida dele acabou. Acabou. Sabe como é que Deus vê? Quando Deus olha, aí Deus diz: eu estou agora começando. Deus começa quando tudo parece estar perdido. Deus começa a fazer quando tudo parece não ter mais jeito. Deus começa a fazer quando não existe nenhuma expectativa mais. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é soberano. Eu não posso fazer isso, mas Ele pode. Irmão, se Deus decidiu te salvar, te escolher, é porque você é muito precioso para Ele. Se Ele permitiu através de uma pregação ou louvor você ouvir, que privilégio santo. Eu vos fiz ouvir. A Deus estranho não houve entre vós. Agora Ele vai dizer uma coisa bacana, escute. Agora vocês são as minhas testemunhas. Explique. Nós estamos pregando o que essa noite? Nós estamos testemunhando quem é Deus. Nós estamos testemunhando aquilo que Ele é.
Escute, nós estamos testemunhando aquilo que Ele pode fazer. Agora, quem somos nós para dizer que não? Nós somos testemunhas do seu poder. Nós cremos que Darwin é um mentiroso quando diz que o homem veio da evolução das espécies. A ciência está enganada quando diz que os seres surgiram de bactérias. Todo mundo está errado. Quem é testemunha de Deus aqui, levanta a mão. Olha para o teu irmão e diz: você está certo em dizer que Deus nos criou do pó da terra. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para um propósito, para o homem o adorá-lo, para o homem glorificar o seu nome. Glorifique e adore o Senhor essa noite. Nós não podemos explicar Deus. Não podemos explicar que plano tão poderoso é esse. Eu só entendo que eu faço parte desse plano. Vocês, obreiras, irmãos e irmãs jovens, fazemos parte do plano de Deus. Para encerrar, Deus ainda fala, ainda antes que houvesse dia, quem é Ele? Eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pode impedir? Quem está na mão de Deus essa noite? Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer na tua vida.